descubra a incrível transformação da mulher Apache, que ao tocar o vaquero, ficou sem palavras. Ana despertou naquela manhã ensolarada em São Miguel das Missões, com o coração pulsando forte, sentindo a energia do campo ao seu redor. O sol iluminava a fazenda familiar, um lugar que era mais do que terra, era um legado. Enquanto separava o gado no curral, o cheiro do feno e o canto dos pássaros misturavam-se ao peso das expectativas que a sociedade depositava sobre seus ombros. A força de sua herança indígena sempre lhe deu coragem, mas por trás do sorriso decidido, havia inseguranças que a acompanhavam como sombras. Naquele mesmo dia, a vida de Ana estaria prestes a mudar. A chegada de Lucas, um vaqueiro charmoso e aristocrático, causou um frio na barriga que ela não esperava. A conexão instantânea entre os dois era como fogo em palha seca. Mas logo o medo sussurrou em seu ouvido. O que um homem de seu mundo entenderia sobre suas raízes, sobre a luta diária na fazenda? A dúvida a fazia hesitar em se permitir sentir. A amizade começou timidamente, com conversas sob o vasto céu azul. Ana se surpreendeu ao perceber que Lucas a admirava não pela aparência, mas pela força que ela emanava. Ele se esforçava para aprender sobre sua cultura, e isso era um sopro de esperança em seu coração. No entanto, a confiança nunca vinha fácil, e a pressão da sociedade a deixava apreensiva. Os olhares e sussurros pesavam como pedras. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana pensava na tempestade que se aproximava, não apenas no céu, mas em sua vida. E quando a tempestade chegou com toda a sua força, ela se viu em meio ao caos. O gado desesperado, ventos fortes arrastando tudo, a fazenda ameaçada. O instinto de líder despertou em Ana. Ela organizou os trabalhadores com uma determinação feroz, mostrando a força que sempre esteve dentro dela. Lucas, ao seu lado, ajudava a alimentar os animais e resgatar os que estavam em perigo. Antes da tempestade, Ana era uma mulher hesitante. Depois, tornou-se uma verdadeira guerreira. Quando a poeira assentou, Ana e Lucas se encontraram. Olharam um para o outro, e naquele momento, todo o respeito e admiração se tornaram tamanho, que as palavras pareciam desnecessárias. Contudo, a incerteza do futuro o cercava como uma tempestade prestes a eclodir. Ana precisava escolher: abrir seu coração para Lucas, mesmo que o amor se tornasse um campo de batalha contra os valores da sua família e da comunidade, ou se proteger, se fechando em sua dor. A pergunta ecoava dentro dela. O que acontece quando as raízes da sua cultura são desafiadas pelo amor? E então, como um relâmpago em um céu claro, uma visita inesperada anunciava segredos que poderiam mudar tudo. O que Ana fará agora? Ana sentiu o coração disparar quando viu a figura familiar que surgia na estrada empoeirada. Era sua avó, Dona Elisa, uma mulher de presença forte e olhos que pareciam carregar a sabedoria de várias gerações. No mesmo instante em que a avó se aproximou, a tensão dentro de Ana cresceu. Ela sabia que a visita não era apenas uma simples passagem. Havia urgência no ar, como se a tempestade ainda estivesse longe de se dissipar. Dona Elisa, com sua voz firme, perguntou sobre o que acontecera na fazenda durante a tempestade. Ana, hesitante, compartilhou como não apenas reorganizou o gado, mas como Lucas havia sido uma ajuda indispensável. Cada palavra que saía de seus lábios trazia consigo também a incerteza de como sua avó reagiria ao ouvir sobre o vaqueiro aristocrático, um homem que parecia vir de um mundo completamente diferente. Ele é forte, avó. Ninguém jamais me viu da mesma forma que ele, Ana disse, tentando equilibrar a admiração com a cautela. Dona Elisa arqueou uma sobrancelha, mas não cortou a filha de seu coração. Em vez disso, ela respirou fundo e começou a lhe contar uma história antiga da sua própria juventude, uma história de amor que desafiou as convenções que cercavam seu povo. Você já ouviu falar do amor que rompe barreiras? Disse a avó. Às vezes é preciso ser mais forte do que o medo que a sociedade coloca em nós. As palavras de Dona Elisa penetraram no coração de Ana, agitando emoções que ela pensava ter controlado. Ela precisava entender se tinha coragem para amar Lucas, a quem já admirava tanto.
Mas, ao mesmo tempo, a presença de sua avó a lembrava da urgência da tradição e dos sacrifícios que sua família fizera para preservar sua cultura. Ana se virou. Seus olhos procuraram os de Lucas, que estava a poucos passos, ouvindo a conversa entre as duas. Ele tinha uma expressão que misturava preocupação e determinação. Ela percebeu que ele estava pronto para lutar por eles, mas a pergunta permanecia. Ela estava pronta para fazer o mesmo? Enquanto os pássaros voltavam a cantar após a tempestade, Ana tinha uma visão clara do que queria. Ela queria amar Lucas, mas e os riscos que isso trazia? E se a comunidade não aceitasse essa conexão? E se sua própria família não compreendesse? A pressão emocional começou a deixar Ana sem palavras. Com um gesto, ela puxou Lucas para mais perto, percebendo que ele serena não apenas suporte, mas uma âncora no meio do caos. Precisamos conversar. Os dois, disse ela com a voz firme, mas vulnerável. Ana conduziu Lucas e a avó até a varanda da casa, onde o sol começava a se pôr. O céu se coloria de laranja e roxo, um espetáculo que parecia refletir a batalha interna que ela enfrentava. O que estaria prestes a dizer poderia mudar tudo. O amor, a luta e as raízes que tanto valorizava. Dona Elisa olhou para os dois, percebendo a gravidade do momento. Estou aqui para ouvir, declarou a avó, pronta para apoiar sua neta, mas também ciente de que o amor exigia sacrifício e compreensão. Ana respirou fundo, sentindo o peso do que estava por vir. Ela olhou nos olhos de Lucas e a luz do crepúsculo iluminou seu rosto. Eu não sei se conseguirei enfrentar tudo isso. Mas antes que pudesse concluir, um estrondo ressoou à distância, interrompendo seus pensamentos. O que poderia ser agora? O coração de Ana disparou outra vez. A vida estava prestes a lhe apresentar novos desafios, e a verdadeira prova de coragem estava prestes a começar. Ana congelou ao ouvir o estrondo, como se o som tivesse quebrado a própria realidade ao seu redor. Um sentimento de desconforto crescia dentro dela, misturando a ansiedade com uma curiosidade inquieta. Dona Elisa franziu a testa. O que foi isso? A preocupação em sua voz era palpável. Lucas, que estava ao lado de Ana, moveu-se rapidamente em direção à borda da varanda, os olhos fuzilando na direção do som. A brisa da tarde parecia carregar o odor da terra molhada e das folhas machucadas pela tempestade anterior. Era uma sensação nova e estranha, como se a natureza estivesse se preparando para revelar algo extraordinário. Deve ser uma árvore caindo ou algo assim, disse Ana, tentando acalmar a avó e a si mesma. Mas as palavras soaram vazias. Algo dentro dela sabia que não seria tão simples assim. O som ecoava em sua mente, reverberando como um prenúncio do que estava por vir. Ana fechou os olhos por um momento, respirando fundo, buscando coragem. Abriu-os lentamente e viu Lucas olhando para ela, com um semblante que expressava tanto determinação quanto vulnerabilidade. Ele não se afastava, como se estivesse ancorado pelo seu desejo de apoiá-la. Esse pensamento a aquecia, mas a incerteza em seu peito era como gelo. Precisamos entrar, murmura Dona Elisa. Sua preocupação era um lembrete constante das realidades que rodeavam a vida no campo, onde cada tempestade podia trazer consequências. Mas Ana ainda queria que aquele momento a três se transformasse em um espaço seguro antes de qualquer tempestade externa. Só mais um minuto, respondeu Ana. Ela queria ser mais forte, não apenas para si, mas também para Lucas e sua avó. Precisamos resolver isso agora. Lucas assentiu, a expressão de compreensão silenciosa. O fato de ela estar disposta a confrontar seus medos o inspirou, e juntos eles se voltaram para Dona Elisa. Vovó, eu quero lutar por Lucas. Quero mais do que essa dúvida que me consome. Ana falou, sentindo o ar vibrar ao redor. As palavras saíram como um grito silencioso. Dona Elisa a observou por um longo momento. Os olhos da avó refletiam sabedoria e um toque de orgulho. Às vezes, ela disse, é preciso correr riscos para encontrar um amor verdadeiro. O que você sente é forte, Ana. Mas é hora de você decidir se está disposta a arcar com as consequências. Ana olhou para Lucas, que sorriu levemente, como se a entendesse em um nível que transcendeu palavras. Ele estendeu a mão, e ela, instintivamente, a pegou. A conexão entre os dois era uma força palpável, mas não havia tempo para se perder em promessas. O estrondo ecoou novamente, e dessa vez não parecia uma árvore caindo, mas algo maior. Um temor crescente começou a sussurrar nos cantos da mente de Ana. Vamos ver o que é,
sugeriu Lucas, puxando Ana para mais perto dele. Antes que pudessem se mover, uma nova onda de som veio da estrada. Desta vez era o ruído de motores de várias máquinas e uma luz intensa começou a aparecer ao longe. O coração de Ana acelerou mais uma vez. O que poderia ser? Vovó! Ana começou, mas a avó a interrompeu. Fiquem aqui, não se aproximem ainda, ordenou Dona Elisa com uma firmeza que só uma matriarca conhecedora poderia ter. Ana sentiu um frio na barriga. Se as intenções daquelas máquinas fossem hostis, tudo poderia mudar em um instante. Enquanto Lucas olhava para a estrada com determinação, Ana estava presa entre a coragem e o medo. O que aconteceria assim que a verdade chegasse até eles? O barulho aumentou. A figura de um caminhão começou a aparecer, e Ana sentiu que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Mas o que poderia ser? Uma nova ameaça ou uma oportunidade inesperada? O coração de Ana pulsava com expectativa. Vamos descobrir juntos, sussurrou Lucas, olhando para ela com aquela mesma confiança que a desarmava. E com isso, Ana sabia que, independente do que viesse, ela não estava sozinha. O caminhão finalmente avançou, parando em uma nuvem de poeira que se ergueu como um manto, tampando a luz do sol por um breve momento. Ana pôde ver que não se tratava de um veículo qualquer, mas de um caminhão de obras, com símbolos que pareciam estranhos e fora do lugar àquela altura. A tensão no ar era agora palpável, e as cores vívidas da tarde começaram a se misturar à incerteza e à expectativa. O motor desligou, mas o silêncio que se seguiu parecia mais ensurdecedor do que o barulho anterior. As janelas do caminhão se abriram lentamente, revelando duas figuras que Ana não conseguia identificar à distância. A primeira era um homem de meia-idade, com um boné surrado, e a outra era uma mulher, que usava um vestido florido, contrastando com a dureza do ambiente. Por favor! Ana ouviu sua voz trêmula, quase um pedido. Ao seu lado, Lucas segurou a mão dela, o toque quentíssimo transmitindo um pouco de segurança em meio ao novo caos. Vovó! Ana sussurrou, a dúvida desenhada em seu rosto. O que eles querem? Dona Elisa ainda mantinha o olhar fixo na estrada, desconfiada. Pode ser que estejam aqui para fazer alguma manutenção, mas não sei. As figuras começaram a sair do caminhão. O homem fez um gesto claro, como se estivesse chamando Ana e Lucas, seus olhos cintilando com uma mistura de esperança e determinação. A mulher ao lado dele segurava algo nas mãos, algo embrulhado em um pano. É o momento, Lucas murmurou. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Ana balançou a cabeça, meio hesitante, enquanto olhava novamente para a avó. Fiquem aqui. Dona Elisa é sempre prudente, ainda com um ar de proteção, mas havia algo nos olhos do homem que fez Ana sentir que o que ele tinha a dizer era importante, e mais do que isso, precisava ser ouvido. Movendo-se lentamente em direção à borda da varanda, Ana exalou fundo e respirou a coragem que conseguia reunir. Precisamos saber, vó. Não podemos nos esconder para sempre. Lucas a seguiu, e a sensação de estar juntos impulsionou Ana a continuar. A mulher no vestido florido percebeu o movimento e sorriu, um sorriso caloroso que iluminou o rosto dela como um raio de sol rompendo as nuvens. Oi! É você, não é? A voz da mulher ecoou na mente de Ana, como um eco distante que despertava memórias adormecidas. Essa voz parecia lhe ser familiar, uma sensação de laço com algo maior, mais profundo. Ana! Não se aproxime mais! A avó insistiu, mas as palavras soaram como um apelo sem força diante da curiosidade instigada. Por que estão aqui? Ana gritou, a intensidade das emoções fazendo seu coração bater descompassado. Viemos com uma proposta, respondeu o homem, agora mais próximo. Precisamos que você e sua família estejam a par do que está acontecendo nesta região. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Que proposta? Do que se tratava toda essa confusão? Enquanto a mulher se aproximava, Ana notou que o que ela segurava envolto no pano era um objeto que parecia muito antigo, quase sagrado. A energia que emanava dele era inegável. Este é um símbolo de conexão, disse a mulher, em um tom suave. E precisamos da sua ajuda para restaurar o equilíbrio. As palavras da mulher penetraram na mente de Ana como um choque de realidades. O que estava prestes a se revelar não era apenas sobre o que estava acontecendo em sua pequena vida no campo.
Era maior e mais profundo do que qualquer coisa que já havia imaginado. Ana lançou um olhar para Lucas, seus olhos refletindo o mesmo assombro que pulsava dentro dela. O que eles teriam que enfrentar, juntos? E qual seria o papel que ela deveria desempenhar naquilo tudo? Podemos mudar tudo isso, disse o homem com determinação. Mas precisamos de você. Neste momento, Ana soube que não havia como voltar atrás. A cada segundo, a história da sua vida mudava diante de seus olhos. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Estavam prontos para essa transformação? E o que exatamente significaria isso para eles? Ana sentiu uma onda de emoções conflitantes: ansiedade, esperança e uma pitada de medo. O chamado do desconhecido parecia sedutor, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade dessa proposta a sobrecarregava. Ana, escute sua avó, Lucas murmurou, sua voz uma âncora em meio ao turbilhão. Mas Ana, sentindo que havia algo de muito maior em jogo, não conseguia desviar o olhar do objeto nas mãos da mulher. É um símbolo de conexão? Repetiu ela, quase sem pensar, buscando por mais informações. Era como se algo dentro dela reconhecesse a importância daquela conversa. Sim, começou a mulher, aproximando-se ainda mais. O pano revelou aos poucos uma pedra cintilante, cravada de símbolos que dançavam sob a luz suave do entardecer. Estamos em um momento crítico. Este lugar precisa de proteção, e você é a chave. Precisamos de alguém que compreenda a força da terra e dos espíritos que aqui habitam. Mas eu sou apenas uma adolescente, Ana respondeu, sua voz quase falhando. O que eu poderia fazer para ajudar? O homem interveio, seu olhar gentileza em meio à gravidade da situação. Acredite, Ana, você pode mais do que imagina. Você tem uma ligação com a natureza que muitos perderam ao longo dos anos. Uma sabedoria ancestral que só agora está emergindo. Dona Elisa, ainda na varanda, observava com cautela. A preocupação em seu rosto estava clara, mas também havia um vislumbre de esperança. O que se passava com a neta dela? O que estava atravessando a linha entre o que era seguro e o que poderia ser transformador? Eu não sei se posso... Ana sussurrou quase para si mesma. A conexão que você tem com sua família e com essa terra é poderosa, a mulher insistiu. Precisamos de alguém que possa unir as gerações passadas ao presente. Você não está sozinha. Estamos aqui para guiá-la. Lucas, ao lado dela, apertou sua mão. Ana, escute. O que podemos perder se não tentarmos? Esse lugar, nossa vida aqui, está em perigo. Talvez seja a nossa chance de fazer a diferença. Ana olhou nos olhos do amigo e viu neles uma determinação que a inspirou. A decisão ainda não era clara, mas a ideia de mudança vibrava em seu coração como uma bateria carregada. O que aconteceria se ela se permitisse arriscar? E se essa fosse a oportunidade que ela sempre buscou? E se aceitar significar abrir a porta para o desconhecido? Perguntou Ana, sua voz mais firme, mas ainda carregada de insegurança. Cada mudança traz insegurança, Ana, respondeu o homem. Mas é na fragilidade que encontramos nossa força. O mundo está mudando e as forças que protegemos podem se perder se não agirmos rapidamente. Ana fechou os olhos, sentindo a respiração das árvores ao redor, quase como se elas soubessem o peso daquele momento. A energia que emanava do objeto a envolvia, sussurrando promessas de um futuro diferente. Mas o que isso significa para minha avó e meu amigo? Indagou, o temor brotando novamente. Acho que estamos todos nessa, de um jeito ou de outro. Estão juntos nesta jornada, disse a mulher. Cada um tem um papel a desempenhar, e juntos vocês são muito mais fortes do que pensam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e lilás, como se o próprio universo estivesse assistindo àquele momento. E ali, quase em um estado de transe, Ana respirou fundo e decidiu. Está bem, estamos juntos e eu quero ajudar. Um sorriso de alívio se espalhou no rosto da mulher, e o homem fez um gesto quase respeitoso. Então, prepare-se para a transformação. O que vem a seguir mudará tudo. Mas o primeiro passo é entender a conexão que existe entre vocês e esta terra. Antes que pudesse processar o alcance da decisão que acabara de tomar, Ana sentiu um tremor na terra sob seus pés. Uma vibração profunda e poderosa, como se a própria natureza estivesse respondendo ao chamado deles. Está acontecendo... Lucas sussurrou, seus olhos arregalados de surpresa. Ana se virou para olhar para a avó, que agora observava com uma expressão de assombro. O que era essa vibração?
o que eles realmente haviam se comprometido a enfrentar. A luz da transformação havia começado a piscar, e mesmo enquanto a ansiedade pulsava, Ana sentia um fio de esperança cruzar seu coração inquieto. E nesse instante, a voz da mulher ecoou na mente de Ana. Estamos apenas começando. O que mais essa jornada lhes reservaria? Apenas o tempo diria. O tremor na terra parecia um chamado ancestral. Ana sentiu seu coração acelerar, como se o ritmo pulsante da natureza estivesse sincronizado com sua própria vida. Os símbolos na pedra cintilante pareciam brilhar ainda mais intensamente, como se reconhecessem a coragem que ela mal sabia que possuía. Concentre-se, a mulher disse, sua voz grave e reconfortante. Deixe que a energia flua através de você. Sinta a ligação com sua avó, com Lucas e com tudo o que está ao seu redor. Ana respirou fundo, tentando sintonizar-se com o murmúrio das árvores e o canto de pássaros que se preparavam para a noite. Era como se a própria terra quisesse falar com ela. Dona Elisa, na varanda, parecia mais próxima, cada ruga em seu rosto refletindo a história de luta e amor que carregava. Lucas, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza, compartilhando a carga emocional do momento. Eu sinto algo, Ana disse, seus olhos brilhando com uma nova determinação. É como se essa terra estivesse vivo. Exato! Exclamou a mulher, entusiasmo dançando em sua voz. Agora que você se abriu, suas raízes estão se conectando a esta terra. E com elas, a sabedoria dos seus antepassados. E não era apenas a superfície que vibrava. Ana começou a ver através de seu próprio medo e insegurança. As barreiras que impostos pela sociedade e seus próprios pensamentos estavam se dissolvendo. Ela percebeu que a conexão não vinha só do elemento físico. Era um laço emocional que transcendia gerações. O que eu preciso fazer? Questionou, a dificuldade se transformando em desejo feroz de agir. A mulher sorriu, o olhar de prontidão iluminando seu rosto. Você precisará invocar a força dos seus ancestrais. Eles estão aqui, prontos para guiá-la. Tudo começa com a aceitação e a convicção de que você faz parte de algo muito maior. Ana fechou os olhos novamente, envolta pelas vozes do passado e pela força que emanava do objeto em suas mãos. Começou a murmurar palavras em um idioma que não conhecia, mas que emergia naturalmente de sua essência. As vibrações da terra tornaram-se mais intensas, como se suas palavras despertassem respostas de um mundo que sempre esteve ali, apenas esperando para ser reconhecido. Dona Elisa, que ouvira a entonação familiar do canto, começou a chorar. Eram lágrimas de emoção e reconhecimento, pois ali estava a herança da mulher em sua neta. Ana sentia suas raízes se entrelaçarem mais e mais, como se sua vida estivesse conectada a cada árvore, a cada folha que balançava suavemente no vento. Não pare, Lucas sussurrou, seus olhos fixos na transformação que se desenrolava diante deles. Ana abriu os olhos. Um brilho dourado a cercava. Pequenos feixes de luz dançantes flutuavam ao seu redor. Era como se um novo caminho estivesse se abrindo, levando-a a descobrir um poder que nunca soubera ter. Mas então, no meio daquela beleza e força, um eco distante interrompeu o momento. O som de rochas se desgastando e árvores caindo ao chão. Um sinal de que algo não estava bem, que a calma da natureza estava prestes a ser perturbada por forças externas. O local onde se encontravam começava a se transformar à medida que a noite caía, e uma sensação de urgência tomou conta do ar. Ana, há algo mais, disse a mulher, a gravidade retornando à sua voz. Você precisa entender que o que está acontecendo aqui pode atrair não apenas os bons espíritos, mas também aqueles que querem desequilibrar essa energia. Precisamos ser cuidadosos. Ana sentiu seu estômago revirar. O mundo estava mais confuso do que nunca. Como poderia ela proteger aquilo que mal havia começado a compreender? O que você quer dizer? Perguntou, tentando se manter firme em meio à incerteza. Você e seu grupo terão que se reunir para uma nova jornada. O verdadeiro teste de bondade e coragem está a caminho. O que virá a seguir testará não apenas as suas habilidades, mas o laço que vocês construíram um com o outro. Enquanto a noite se instalava e as estrelas começavam a brilhar, Ana percebeu que a jornada estava apenas começando. Quais desafios viriam? E o que significaria realmente ter poder sobre a Terra e seus ancestrais? A resposta estava ao alcance, mas a verdadeira transformação apenas começaria. E no fundo de seu coração, Ana sabia que o amanhã traria um novo mistério a ser desvendado.
Ana sentia a pulsação da terra ressoar através de seu corpo, como se cada batida de seu coração estivesse em harmonia com o mundo ao seu redor. O medo que a dominava logo se transformou em coragem, enquanto seu olhar se fixava na mulher que a guiava, buscando respostas em seu semblante sereno. Está tudo bem, Ana. A mulher começou, quebrando o silêncio que começava a pesar. O que vem pela frente não é apenas uma provação física, é uma jornada espiritual. Vocês precisam estar juntos e unidos. Mas como podemos nos preparar? Lucas questionou, sua expressão transparecendo dúvida. Não sabemos o que nos aguarda. Sem hesitar, a mulher apontou para o céu, onde uma constelação familiar parecia brilhar mais intensamente. Os seus ancestrais estão olhando por vocês. Conectem-se com eles. Busquem as respostas nas histórias que foram contadas e recontadas. É preciso acreditar. Ana olhou para Lucas e seu coração sentiu o peso da responsabilidade. Juntos, eles representavam o passado, mas precisavam ser a ponte para o futuro. Ela lembrou das histórias que sua avó sempre contara, das lendas que falavam de guerreiros, de batalhas e de conquistas. E agora, ela estava prestes a se tornar parte de algo grandioso. Precisamos reunir todos. O grupo precisa estar completo, disse Ana, sua voz revelando determinação. Se cada um de nós trouxer suas histórias e energias, talvez consigamos entender melhor o que devemos fazer. Dona Elisa, já enxugando as lágrimas, assentiu com um sorriso suave. Acho que foi você quem sempre teve esse poder, minha querida. Nós vamos ficar ao seu lado. Nunca se esqueça disso. O ar ao redor deles parecia mudar, um sussurro carregado de possibilidades. Ana respirou fundo e, ao olhar para a pedra em sua mão, um pensamento a assombrou. E se esse poder que ela sentia dentro de si fosse a chave não apenas para eles, mas para uma comunidade inteira? Com esse impulso, ela se virou para as árvores, sussurrando palavras que ecoavam em seu ser. A energia começou a girar ao seu redor, fazendo as folhas dançarem como se estivessem tocadas por uma brisa mágica. O brilho se intensificou e, de repente, Ana viu figuras se formando entre as sombras das árvores. Eram os espíritos de seus ancestrais, todos de rostos conhecidos com expressões serenas. Estou aqui, estamos com você. Uma voz ecoou chamada de um lugar profundo. Era como se cada um deles falasse em uníssono, encorajando-a. O medo se desfez, dando lugar a uma força indescritível. Mas então um estalo cortou o ar. Um vento forte começou a soprar, revirando folhas e fazendo a terra tremular novamente. Ana sentiu a mudança e percebeu que algo estava prestes a acontecer. Eles estão chegando, a mulher disse, sua expressão não mais calma. Prepare-se, Ana. O teste começou. Com o coração acelerado e a determinação pulsando em suas veias, Ana encarou o horizonte, onde sombras ameaçadoras se projetavam. As estrelas pareceram tremer, como se também estivessem contidas pelo que estava por vir. A primeira prova não será fácil, mas você não está sozinha, nós estamos aqui. Sussurrou Lucas, segurando sua mão com firmeza. Eu não posso falhar! Ana gritou, sentindo a responsabilidade crescer em seu peito. Como uma fogueira prestes a se acender, a paixão tomava conta dela. E no meio da escuridão que se aproximava, uma pergunta ecoou em sua mente. O que eu sou capaz de fazer para proteger tudo isso? Mal sabia ela que nas próximas horas, mais do que enfrentar o que estava prestes a surgir, a verdadeira batalha seria descobrir quem realmente era. As sombras se aproximavam e o vento ardia em seus rostos, trazendo um frio que cortava. Ana podia sentir sua respiração acelerada, quase a gritar para que seu coração se acalmasse. As palavras da mulher anteriores ecoavam em sua mente. É uma jornada espiritual. Mas naquele momento, tudo o que ela conseguia pensar era que o tempo estava se esgotando. Só temos um jeito de enfrentar isso, disse Lucas, sua voz um misto de determinação e compaixão. Precisamos de todos. Vamos, chame-os. Ana fechou os olhos, tentando reunir toda a força que havia sentido quando as vozes ancestrais se manifestaram. A conexão estava lá, pulsante em cada batida do seu coração. Ela abriu a boca e com toda a sua força gritou. Precisamos de vocês! Venham até nós! Nesse instante, uma onda de luz começou a surgir do solo. Uma luz brilhante que parecia dançar ao seu redor. A energia se acumulava como um redemoinho enquanto Ana sentia a presença dos ancestrais se intensificar. As folhas das árvores continuavam a dançar,
criando uma sinfonia natural que acompanhava o chamado de Ana. Ela sabia que não estava sozinha. O horizonte se iluminou quando figuras familiares começaram a emergir entre as sombras. Faces conhecidas, sorrisos ternos e olhares de coragem se formavam à sua frente. Só então Ana percebeu o quanto essas pessoas significavam para ela e para a comunidade. Cada rosto era uma história, cada uma feita de desafios e superações, todas reunidas ali por um propósito comum. Vamos juntos, Ana, Dona Elisa incentivou, colocando a mão sobre o ombro da jovem. Juntos somos mais fortes. Com as mãos entrelaçadas, todo o grupo se uniu, formando um círculo em volta de Ana. Eles estavam prontos. E nesse momento, Ana se sentiu como uma tocha acesa, iluminando tudo ao seu redor. Ela ergueu a pedra mágica, admirando seu brilho, e sentiu uma onda de força percorrer seu corpo como um rio torrencial se libertando. Eu não vou deixar vocês! Ela gritou com paixão. Vamos enfrentar isso de cabeça erguida! Mas à medida que as sombras se aproximavam, Ana sentiu uma presença mais forte. Algo ou alguém no meio da escuridão começou a tomar forma, e uma sensação de opressão desceu sobre eles. O ar estava carregado de tensão, uma força que testava sua união. Era um desafio mais do que físico. Era um desafio de fé e coragem. Não podemos deixar que isso nos separe, Lucas exclamou, puxando Ana para mais perto dele. Acreditamos uns nos outros. Lembre-se do que seus ancestrais disseram. Nunca Ana tinha sentido uma carga tão intensa. Uma parte dela queria recuar, mas a voz da mulher que os guiava ressoava em sua mente. Conectem-se com eles. E assim ela fez. Ana começou a sussurrar. Estamos aqui, precisamos de força, de coragem. A união é nossa arma. E então, uma luz ofuscante irrompeu de suas mãos, expandindo-se em direção às sombras que se aproximavam. A pressão parecia diminuir, como se a escuridão estivesse hesitando. A luz começou a formar um escudo ao redor deles, protegendo-os. Mas a figura que emergia das sombras não era como as outras que a aterrorizavam. Era um rosto conhecido, coberto por uma aura tenebrosa e opressiva. O que é isso? Ana pensou, seu coração batendo com força. Não! Não é somente um inimigo. É alguém que tenho que enfrentar. Com uma determinação recém-descoberta, Ana se preparou. Ela sabia que a verdadeira luta não seria contra a sombra, mas contra o que essa figura representava. Medo, culpa e insegurança. Quem é você realmente? Ana gritou, desafiando a escuridão. E no silêncio que se seguiu, a resposta ecoou dentro dela, uma luz ofuscante que poderia mudar tudo. O que será que ela descobriria sobre si mesma e sobre aquele ser misterioso que agora se aproximava? Ana sentiu a atmosfera ao seu redor mudar. O corpo paralisado pela pressão do desconhecido começou a responder aos chamados ancestrais que agora vibravam dentro dela. As sombras não eram simplesmente a escuridão que ameaçava a comunidade. Eram as partes dela mesma que ela sempre teve medo de enfrentar. Você sabe quem eu sou, a figura respondeu, sua voz um eco distante que reverberava no peito de Ana. Eu sou a sombra dos seus medos, a dúvida que sempre te acompanhou. Era como se cada palavra penetrasse em sua alma, revelando camadas de insegurança que Ana tentara esconder. A cada instante, as sombras se aproximavam mais, e ela sentia o coração pulsar em descompasso, como se estivesse sendo puxada para o abismo. A união é nossa arma, repetiu a jovem, mais para si mesma do que para o grupo ao seu redor. As vozes de seus ancestrais misturavam-se com as suas, crescendo em força, como uma orquestra em perfeita sintonia. O rosto sombrio à sua frente começou a se desenhar mais claramente, revelando traços familiares. Era sua mãe, mas não a imagem dela que Ana guardava nas memórias felizes. Era uma versão que carregava a dor do passado, a tristeza das decisões não tomadas e os sonhos que nunca se concretizaram. Você me abandonou, a mãe disse, seu olhar implorando. Você não pode lutar contra o que há dentro de você. Ana mordeu os lábios, sentindo o calor das lágrimas brotando. Ela sabia que não podia recuar. Eu não estou aqui para te abandonar de novo! Gritou, sua voz ecoando como um trovão. Estou aqui para confrontar quem eu sou! O círculo ao seu redor pulsava, energizado pela vontade coletiva de enfrentar a escuridão. As mãos de Dona Elisa apertavam as dela, oferecendo apoio incondicional. As palavras de Lucas estavam em seu coração. Acreditamos uns nos outros. Esse pensamento começou a ressoar,
como um mantra de esperança que iluminava até a escuridão. A figura da mãe começou a oscilar dentro da sombra, flutuando entre o familiar e o desconhecido. Ana respirou fundo e, sem hesitar, avançou um passo. Você não é apenas dor, você é parte de mim, e eu não vou deixar que isso nos defina. Uma luz branca irrompeu do centro de seu ser. Um calor vibrante que começou a dissipar a escuridão ao redor. Era como se cada memória dolorosa, cada lágrima derramada, estivesse se transformando em força, alimentando a luz que se expandia. A figura à sua frente fez uma pausa, a opressão diminuindo, revelando não apenas a dor, mas também o amor velado que sempre houvera ali. Ana sentiu que sua história não estava apenas ligada ao luto e à culpa, mas também à resiliência e à transformação. O passado não a definiria mais. A união é nossa arma, mas o amor é nossa força, proclamou, estendendo as mãos em direção à sombra que agora parecia hesitar na presença da luz, como se temesse o poder que emanava de Ana. Mas a figura não havia desaparecido. Ela flutuava ali, mais fraca, mas ainda presente, aguardando uma conclusão. O coração de Ana palpitava, e através da dor uma nova voz começou a surgir. Nos perdoamos. Era um pedido sincero, um reconhecimento de dor e amor incondicional. A luz ao seu redor se intensificou, a conexão com seus ancestrais se solidificou, e a figura hesitava, como se visse a possibilidade de renascimento. Quando Ana deu aquele passo em direção ao perdão, não era apenas sua mãe que lutava. Era algo maior, algo que poderia mudar não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. E no auge daquela transformação, a figura familiar sorriu, transformando-se em uma luz radiante. Mas com isso, uma nova sombra surgiu no horizonte, diferente, mais densa, como um novo desafio. O que está por vir? Ana questionou, o coração batendo forte diante do desconhecido. A nova sombra avançava sobre eles, como uma tempestade prestes a eclodir, e Ana sentiu que sua jornada estava longe de terminar. A batalha interna a havia fortalecido, mas agora o verdadeiro teste os aguardava. As vozes dos ancestrais ecoavam em sua mente, preenchendo-a com uma força renovada. Estamos aqui juntos, murmurou Lucas apertando a mão de Ana. A proximidade dele lhe dava coragem em meio ao caos. Dona Elisa se posicionou ao lado da neta, a expressão serena, mas decidida. A escuridão à frente parecia hesitar, como se sentisse o poder da união que se formava entre eles. Ana, você aprendeu a importância do perdão. Agora devemos usar esse ensinamento contra o que se aproxima, disse a mulher de vestido florido, sua voz firme e segura. A sombra que se aproxima não é apenas um desafio físico, mas uma prova de força e resiliência. Ana respirou fundo, tentando absorver a gravidade da situação. Ela olhou para a luz brilhante que ainda emanava dela e de sua família e amigos. Cada batida do seu coração pulsava com determinação, como se o universo estivesse gritando para que ela não desistisse. A figura sombria se aproximava, e Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Essa nova sombra exalava um poder avassalador, como uma força que se alimentava de dúvidas e medos. Mas Ana sabia que, agora, não estava sozinha. A luz dentro dela começou a vibrar, e as histórias de sua herança começaram a fluir, fazendo cada partícula de seu ser ressoar. Que venham, ela proclamou, erguendo a pedra mágica. Estamos prontos. Tire de nós sua força. Com essas palavras, uma onda de energia irrompeu de seu ser, envolvendo todos ao seu redor. Uma luz radiante começou a se expandir, e a sombra hesitou, como se tivesse encontrado uma barreira invisível. O poder da união deles parecia criar um escudo contra a escuridão, e Ana sentia a conexão com seus ancestrais crescer a cada instante. Vamos juntos, Ana! Lucas incentivou, suas palavras saltando da emoção. Lembre-se de tudo o que você aprendeu. Ana estendeu suas mãos e todos se uniram, formando um círculo sagrado de luz. As energias se entrelaçavam, e a força da comunidade ressoava como uma sinfonia. O que Ana não percebeu, porém, era que ao fazer isso, ela estava desenterrando algo ancestral dentro de si. Uma força que seus antepassados haviam guardado às gerações. A sombra agora parecia hesitar, como se estivesse sendo puxada em direções opostas. Você nunca poderá destruir o que eu sou. A figura ressoou, e Ana compreendeu que o que estava enfrentando era mais do que uma sombra. Era a representação de todos os medos internos não resolvidos. Vamos ver sobre isso.
Ana disse, sua voz agora sólida como rocha. Ela se lembrava de todas as dificuldades que já enfrentou e de como, juntas, sua família e amigos construíram um legado de força. E agora estavam prontos para enfrentar a última barreira. A luz intensificou-se, e Ana fez o que só poderia, buscando em seu interior as histórias que agora a conectavam. Lembrou-se de suas raízes, da bravura de suas ancestrais, do amor que sempre as uniu. E então, a voz mais poderosa de todas se fez ouvir. Eu sou mais forte do que meus medos. Eu sou ancestralíssima. O brilho se intensificou, e a sombra lançou um grito agudo, a força da luz começando a consumi-la. As figuras de seus ancestrais surgiram ao seu redor como guardiãs de sua história, unindo-se à sua luta. A sombra recuou, mas Ana não estava disposta a deixá-la escapar. Não! Gritou, concentrando toda a energia que acumulava. Você não pode mais viver em mim! Com aquilo, a luz se tornou um feixe concentrado, e Ana lançou-a em direção à figura sombria, que se contorcia em agonia. Uma explosão de luz ocorreu, e o impacto ecoou ao redor, criando um brilho que iluminou tudo, ofuscando os olhos de todos. Ana sentiu-se leve, o peso da sombra desaparecendo gradativamente. Quando a luz se dissipou, a sombra havia desaparecido, deixando apenas uma brisa suave e reconfortante. Todo o círculo estava em silêncio, e Ana finalmente conseguiu respirar novamente. Conseguimos! Lucas sussurrou, um sorriso radiante em seu rosto. Dona Elisa, com lágrimas de alegria nos olhos, puxou Ana para um abraço apertado. A sensação de alívio envolveu o grupo, e eles sabiam que haviam superado não apenas um desafio, mas um ciclo de superação. Ana olhou para a pedra em suas mãos, agora sóbria e repleta de significado. Era um símbolo de resistência e de amor inabalável. Essa foi apenas uma batalha, a mulher em vestido florido disse. Mas agora vocês estão prontos para enfrentar o mundo e preservar o que é mais importante. Ana olhou ao redor, vendo não apenas sua família, mas toda a comunidade ali, unida, e trouxe um sorriso que irradiava felicidade. Juntos conseguimos. No horizonte, o sol começava a se erguer, tingindo o céu com as cores do amanhecer. Um novo dia havia surgido, e assim, uma nova história começou a ser escrita. Ana sabia que o verdadeiro legado estava nas novas gerações que se uniriam na luta pela preservação das raízes e do amor. E enquanto olhava para o céu iluminado, seu coração estava em paz, e uma certeza profunda a preenchia. Juntas, sua família e sua comunidade poderiam conquistar qualquer tempestade. Neste novo capítulo da história, Ana sentiu que as raízes de sua cultura e de sua vida estavam mais fortes do que nunca. E assim como o sol voltava a brilhar, ela também se erguia, pronta para uma nova jornada ao lado de sua família e amigos, sempre conectada às suas origens. E antes de ir embora, lembre-se, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Cada ação sua conta, cada like e compartilhamento nos ajuda a continuar contando histórias que emocionam. Vamos juntos nessa jornada.